Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Thiago Chornaga, eu sou pesquisador lá do Instituto Rio Grande do Arroz em Cachoeirinha. E vou conversar um pouco com vocês sobre a questão da adequação ambiental da propriedade. Vocês sabiam que a lavoura de arroz é a única lavoura que é licenciada ambientalmente? Pois é, pessoal. E um dos itens, digamos assim, da licença que é concedida pela FEPAM, um dos itens que é obrigatório é a questão da pista de abastecimento, que vocês estão vendo aqui ao fundo. O que a gente tem aqui? A gente tem um tanque. A gente tem um tanque de abastecimento. E temos a nossa, vamos dizer, a nossa caixa de contenção. Para que isso, pessoal? Para evitar, logicamente, o nome próprio diz, caixa de contenção, para evitar algum possível derramamento. Ou seja, se houver algum derramamento de óleo, da bomba mesmo que está saindo, ela fica contida nessa caixa, né? Caso o derramamento seja um derramamento maior, grande, ela tem uma caída, que depois a gente vai ver lá, que é a caixa separadora, que a gente consegue separar a água do óleo. Então isso é muito importante e consta isso na licença concedida pela FEPAM, a questão da pista de abastecimento. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma pista concretada e vocês podem estar observando, temos a canaleta. Para que isso? Se houver algum vazamento, esse óleo vai ficar contido nessa canaleta, ela não vai extravasar. Ela vai ficar contida nesse ambiente, ou seja, o impacto vai ser reduzido, vai ficar contido nessa área aqui. Então, se houver algum tipo de vazamento, esse vazamento também é levado até as caixas separadoras. Então, isso é um item muito importante, né, essa questão. Outra questão, a própria limpeza das canaletas. Então, vocês agora, quando a gente passar para lá, vocês verifiquem, elas estão limpas, né? Então, geralmente, quando se estaciona um trator e tal, aquilo vai passando areia, vai passando folha, isso acaba acumulando e daqui a pouco tranca a saída. Então, não tem sentido isso. É importante manter isso sempre limpo, de forma a água sempre escorrer a caixa separadora. Outra questão, pessoal, vocês estão vendo ali também ao fundo a questão de uma caixa onde se reserva o óleo queimado. Então, o óleo que é retirado dos filtros, né, dos tratores, do maquinário, o óleo da própria caixa separadora que fica ali retido, isso tudo tem que ser retirado, né? A limpeza tem que ser constante. Não adianta nada montar a estrutura e deixar ela há um tempo sem fazer nenhuma limpeza. Então é importante que isso seja feito, essa limpeza, esse óleo seja retirado, seja armazenado em bombonas e de preferência seja colocado em um lugar seguro. No caso aqui ele colocou dentro da caixa, né, dessa caixa de contenção. Então isso é muito importante, pessoal. Outra coisa, vocês não estão vendo aqui, mas quando vocês forem lá para o galpão, vocês vão ter a oportunidade de ver a rampa de lavagem. Então o produtor aqui se preocupou em montar uma caixa, um sistema de separação de forma que não vá óleo, né, para fora. Então esse óleo ele tem que ficar contido nessas caixas separadoras e depois isso tem que ser tirado, tá? Outra coisa, nessa pista de lavagem sempre fica uma grande quantidade de areia, folha, né, que vem do campo de palha. Então é importante que aquela primeira caixa, que a gente chama de caixa desarenizadora, seja normalmente uma caixa maior, onde vai ficar retido uma quantidade bem grande, vamos dizer assim, de lodo, né? E esse lodo, qual é o destino desse lodo? Não tem ainda, digamos assim, nenhuma norma, nenhuma legislação que diga o que fazer com esse lodo, né? O que normalmente o pessoal da cidade faz? Né, as indústrias levam isso para digamos assim, para os locais próprios que trabalham com isso. Mas isso fica muito distante aqui de vocês, né? Então, talvez num primeiro momento seria interessante, quando vocês limparem essas caixas, retirem esse material, né? E para reduzir o volume, já que vem muita água,
talvez distribuam em cima de uma lona na própria pista, de forma com que a água evapore. E esse material que fica ali seco, isso vocês coloquem em bombonas, armazenem isso, né, para um possível, numa eventual ida, digamos assim, até a cidade, até a região metropolitana, onde estão localizadas as unidades que trabalham com esse tipo de material, né, possam receber isso, né. Então é difícil, por exemplo, numa propriedade aqui, juntar uma quantidade pequena de material e estar levando isso. Isso é muito caro, não é mesmo? Então daqui a pouco seria interessante se vocês se organizassem, se reunissem e tentassem ver uma solução conjunta junto aos órgãos aqui do município, né? Então isso é uma forma de pressionar eles, né? Vocês mostrarem que vocês estão preocupados com isso. Levando os peões pra sala, pra chacoalhar a maneira. Como é bonito o floreio no teclado, para as loiras e morenas deste meu